Olá, tudo bem? Eu sou Eunice Sampaio, sou pedagoga, professora, e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre igualdade racial, né? E eu já inicio a minha fala perguntando o seguinte: será que os negros são um problema? Nessa sociedade aonde os negros não possuem, né, as mesmas vantagens, benefícios, oportunidades que as pessoas brancas, será que o problema são os negros? Bem, nós somos o país, né, afro-brasileiro. Nós somos o segundo país do mundo em maior população de quantidade de pessoas negras. Nós ficamos apenas atrás da Nigéria. E mesmo assim, ainda desconhecemos, né, todas as contribuições que os nossos antepassados trouxeram para a formação da sociedade brasileira. Ainda continuamos fazendo e tendo o mesmo pensamento eurocêntrico, no qual se valoriza tudo que veio da Europa, a história, a filosofia, os personagens. Entretanto, a gente desconhece a nossa própria história. E a falta dessa memória coletiva, a falta do entendimento e do conhecimento sobre acerca de quem nós somos, promove a cada dia um aumento, né, das questões raciais, dos preconceitos, do racismo institucional, do racismo estrutural. E aí, quando analisamos essa questão do racismo, situações diárias que a gente para pensar e observar, a gente vê população e os negros, muitas vezes, buscando oportunidades de trabalho no mercado de trabalho. Entretanto, o que a gente observa? A gente observa que as oportunidades são muito mais difíceis. É julgado a aparência, é julgado o cabelo, é julgado a cor da pele. E se você é mulher, isso ainda é mais difícil. Porque quando você não é vista, né, com o cunho de um objeto sexual, a famosa mulata, você é aquela que vai ser colocada na copa, na cozinha. Porque na recepção de um hotel, de uma empresa, quem fica são as loiras de olhos azuis. E aí eu te pergunto, será que o problema da nossa sociedade são os negros? Será que o problema é a cor da pele? Ou somos nós que temos um discurso totalmente racista dentro da nossa sociedade brasileira, não valorizamos nenhuma contribuição do povo africano, temos uma lei que obriga o ensino da cultura e da história afro-brasileira e indígena, e mesmo assim já quase se passaram 20 anos e essa lei ainda não entra em vigor como deveria entrar. Os livros didáticos continuam perpetuando, né, a desigualdade social. Continuamos estudando África como se fosse apenas um país. Continuamos estudando o Egito como se nem fizesse parte da África. Continuamos tentando cegar o que realmente é o Brasil. Falamos diariamente, citamos palavras, utilizamos da cultura, falando que é nossa, sem perceber e sem compreender que a influência vem de África. Os negros que foram escravizados e trago aqui para o Brasil, eles perderam a sua identidade, perderam, né, a oportunidade de falar de onde eram, de qual etnia, porque tiveram que assumir um nome que não era aquele seu de origem. E por isso, nós brasileiros desconhecemos a nossa história, desconhecemos os nossos antepassados e não conseguimos sequer uma dupla cidadania num país africano. Por quê? Porque não sabemos, não entendemos e não sabemos de onde viemos. Esse resgate da memória coletiva, esse resgate da nossa história se faz muito importante e necessário a cada dia. Entender de onde viemos, compreender quem somos, porque só assim, educando as nossas crianças, trazendo esses saberes para dentro da escola, trazendo esses saberes para serem discutidos, aí sim, no futuro a gente consegue ter um Brasil
que não vai ter esse olhar preconceituoso e discriminatório sobre a população negra, sobre as religiões de matrizes africanas, que são julgadas e condenadas como se fosse algo do mal. Eu sempre brinco quando eu venho comentar sobre religião, porque eu falo que a gente, né, vai ao cinema, leva os nossos filhos para ver um filme da Marvel, aonde nós temos o Thor, né, um deus louro, alto, Viking. E se sai um filme sobre Xangô, um orixá africano, ninguém vai levar a criança para ver. A não ser, né, os ubandistas, os candomblecistas, mas ninguém vai levar para ver o filme. E vocês desconhecem, né? Nós desconhecemos, a sociedade desconhece a história de Thor e a história de Xangô. Thor era um deus viking e que para você conseguir qualquer bênção, para que você conseguisse qualquer cura, para que você pedisse e adorasse a Thor, você tinha que fazer um sacrifício humano. Um sacrifício dos servos para poder derramar o sangue e assim agradar o Deus, para que ele te desse, né, o que você pedia. Xangô nunca pediu sacrifício humano. O máximo que nós fazemos, quem pratica, né, as religiões de matrizes africanas, é fazer uma oferenda, acender uma vela, colocar uma fruta, um legume, lá na pedreira. E aí eu te pergunto, será que o problema somos nós praticantes dessas religiões? Ou será que o problema é o seu desconhecimento? O seu desconhecimento sobre aquilo que realmente faz parte da nossa história. O seu preconceito antes de buscar saber o que de fato faz parte da nossa história. Precisamos, de fato, resgatar essa memória coletiva. Trazer esse sentimento de pertencimento, de identidade, principalmente para as nossas crianças. Há um tempo atrás, né, na minha adolescência, as mulheres dificilmente iriam assumir os seus cabelos afros, porque o tempo todo a sociedade mostrava para ela que ela não era bonita, que o cabelo não era bonito. E por fim, a gente vê uma luta agora, uma resistência. E essas meninas, esses jovens indo para a rua com seus cabelos afros, mostrando a que vieram. E a única coisa que eu posso dizer é que a gente precisa continuar na luta, a gente precisa continuar resistentes, nós precisamos gritar e mostrar para que viemos. Precisamos contar a nossa história, precisamos contar quem somos. A Lei Áurea foi assinada há 132 anos e ainda continuamos sendo uma sociedade que pune, que mata, que persegue. Continuamos sendo uma sociedade que aponta o dedo, que julga pela cor, pela aparência. Continuamos matando os nossos jovens, cometendo genocídio da população negra. E achamos isso normal. E aí muitas vezes ouvimos o seguinte discurso: é menos um CPF, né? É menos um. Tá preso, tá morto. Mas que vida essa pessoa teve? Que vida essa criança teve? Teve saúde, teve saneamento básico, teve políticas públicas que garantissem uma boa educação, que garantisse o alimento em cima da sua mesa. É fácil julgar quando você não está lá na pele. É preciso lutar e continuar lutando e mostrando para que viemos. É preciso falar sim sobre igualdade racial. É preciso sim falar sobre intolerância religiosa. É preciso trabalhar as relações étnico-raciais na escola. Trazer uma educação antirracista, uma educação que valorize essa criança, que muitas vezes é aquela criança que, infelizmente, o próprio profissional de educação vai deixar de lado, pela aparência, pela roupa, pela forma que fala. E não lembramos que é essa criança que precisa mais de nossa atenção. Então, precisamos parar de fingir que o Brasil não tem problema. Precisamos falar que o Brasil é sim um país afro-brasileiro. É um país de origens africanas. E precisamos reconhecer que nós pertencemos a algo maior, a algo ancestral, a um saber maior. Só assim, fazendo essa luta, sendo resistente, buscando essa memória coletiva, nós vamos conseguir acabar daqui a um tempo com essa questão do preconceito, da discriminação e mostrar para os brancos a que viemos.